Olá, amiguinhos. Começamos a parte de química orgânica do nosso curso, né? Teremos algumas aulinhas tratando de química orgânica. Por volta de 1777, um químico alemão propôs, não é, que se dividissem as substâncias em compostos inorgânicos e orgânicos, não é? A princípio era assim, essa química inorgânica iria estudar os compostos de origem mineral. E a química orgânica iria estudar os compostos de organismos provenientes de organismos vivos, não é? Bom, com essa ideia, o Berzelius, um outro químico, não é, falou assim, bom, teoria da força vital. Para que existam compostos orgânicos, eu precisava de matéria viva para que eles pudessem existir, para sintetizar esses compostos orgânicos só em substâncias, em organismos vivos, não é? Bom, de repente, um discípulo de Berzelius, brincando lá no seu laboratório, vai pegar um sal chamado cianato de amônio. Vamos dar uma olhadinha o que esse discípulo do Berzelius fez com esse sal. Então, ele aqueceu o cianato de amônio e obteve ureia, que é um composto orgânico, não é? Proveniente de matéria teoricamente viva. Então, ele pegou um composto inorgânico, um sal inorgânico, aqueceu isso no laboratório e obteve um composto orgânico. Então, com essa experiência, parece simples, não é? Desbancou a teoria do Berzelius dessa força vital. Então, a química orgânica tem que ser assim, reformulada, né? O que é isso? O que se estuda em química orgânica? Então, agora a gente estuda com uma presença de carbono ostensiva, não é? Se diz hoje em dia que a química orgânica vai tratar desses compostos, onde basicamente existem carbono, cadeias carbônicas, não é? Bom, o Kekulé, não é? Vai começar a estudar isso, e essa síntese que o nosso amigo Wöhler fez, não é? Inicia assim, não é? Nos químicos, uma grande vontade de sintetizar outras coisas, né? Animados com essa síntese dele, começa a sintetizar várias substâncias orgânicas. E o Kekulé, então, começou a postular o que é isso, como é que é esse carbono que aparece tanto, quais são as características dele, não é? Então, vamos observar os postulados de Kekulé. Então, o primeiro postulado, todo carbono vai ser tetravalente, quer dizer, vai sempre fazer 4 ligações. Segundo postulado, as 4 ligações simples que o carbono faz, elas são iguais. Então, se você observar o exemplo, o hidrogênio, não é, está mudando de posição. Você pode pensar, não, são coisas diferentes. Não, isso é tudo simétrico, as valências são todas iguais, as ligações são todas iguais. Não importa onde você colocar esse hidrogênio aí. E o terceiro postulado, o carbono é capaz de formar cadeias com outros átomos do próprio elemento carbono. Então, cadeias enormes, às vezes são formadas, não é? Então, o carbono é tetravalente, essas valências são iguais e ele pode formar cadeias. Bom, o carbono vai aparecer muito nesses compostos orgânicos, não é? Então, que tipos de ligação esse carbono pode fazer? Dá uma olhadinha no quadro. Então, ele tem sempre que fazer 4 ligações, mas ele pode fazer simples, né, entre os próprios carbonos, pode fazer dupla e pode fazer uma tripla ligação. Bom, esse carbono, então, vai formar essas cadeias imensas, não é? E eu vou classificar os carbonos com relação ao número de carbono que ele está ligado da seguinte forma. Então, um carbono que eu posso chamar de primário é um átomo de carbono que está ligado no máximo a um outro átomo de carbono. Carbono secundário é um átomo de carbono que está ligado a 2 outros átomos de carbono. Carbono terciário é aquele que está ligado a pelo menos 3 outros átomos de carbono. E o quaternário é aquele que está ligado a 4 outros átomos de carbono. Então nós vamos ver o exemplo na sequência. Uma cadeia bem grande aí com vários carboninhos. Para você classificar em primário, secundário e terciário, o que interessa é a relação carbono com carbono. Os hidrogênios ou outro elemento não interessam. Então se você ver na sua tela, agora aparecem os carbonos primários aí em destaque, não é? Então, carbonos que estão ligados a um outro átomo só de carbono. Não interessam os hidrogênios. Na sequência, aparece então o carbono secundário, não é? Este carbono marcado aí, ele está ligado a 2 outros átomos de carbono. O carbono terciário está ligado a 3 outros átomos de carbono. E, por fim, um carbono quaternário que está ligado a outros 4 átomos de carbono. Bom, o que acontece? Essas cadeias são imensas, não é? Às vezes, para você representar todas as ligações existentes, é muito chato, fica uma coisa muito, uma poluição muito grande. Então, é possível você condensar isso e representar essas cadeias de uma maneira mais simples. Então, a gente vai ver alguns exemplos dessa situação. Então, eu tenho lá CH3, CH2, CH3. Se eu fizer esse monte de tracinhos, olha, eu posso condensar isso. Então, colocar H3C, só representar as ligações entre os carbonos, não é? CH2 e o CH3. Em alguns momentos a gente pode nem colocar esse tracinho entre os carbonos. Colocar tudo emendado, CH3, CH2, CH3. Mais um exemplo. Bom, então aí também, né, nós temos o CH2, uma dupla, CH, CH3. Também posso então enxugar isso
da maneira que está representada ali. Então, CH2, a dupla, CH, CH3. Insisto ainda, tem alguns lugares que eu posso tirar esses tracinhos também. Próximo exemplo. Então, é só para você ir vendo as possibilidades, não é? Então, CH3, C dupla O, CH3, condenso tudo isso e escrevo lá, CH3, CO, CH3. Mais um exemplo. Então, cadeias cíclicas, vamos comentar daqui a pouco, classificar as cadeias, não é? Então, é um ciclo, a coisa está fechada ali. Então, eu posso representar enxugando os hidrogênios ou por figuras geométricas, não é? Nessas figuras geométricas, cada cantinho, cada aresta dessa daí representa um átomo de carbono. E os hidrogênios nem aparecem, não é? Só se for um átomo diferente de carbono é que eu preciso escrever. Senão esse desenho indica que são carbonos ligados e completando as ligações sempre com hidrogênio. Mais um exemplo. Nós temos aí o que a gente conhece como anel benzênico, né? Um anel aromático. Então tem 6 carboninhos, duplas ligações alternadas, não é? Eu também posso representar então, esse ciclo por um hexágono e ali aqueles tracinhos indicando as duplas alternadas. Bom, agora o que nós vamos fazer é pegar cadeias carbônicas e aprender a classificá-las. Essa primeira aula, sim, é para você entender depois a linguagem que vai se usar ao longo dessas próximas aulas de orgânica, não é? Então, tipos de ligação do carbono, tipos de carbono primário, secundário, como representar essas cadeias, a fórmula estrutural. E agora, então, classificando as cadeias, não é? Que tipos de cadeia eu posso ter nesses compostos orgânicos? Dê uma olhadinha no quadro. Classificando as cadeias, nós temos 3 grandes grupos, não é? Cadeias carbônicas abertas, acíclicas ou alifáticas. Essas que têm 2 extremidades pelo menos, não é? Então, outro tipo de cadeia são as cadeias carbônicas fechadas ou cíclicas ou alicíclicas. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas. E um terceiro tipo, que seriam as cadeias carbônicas cíclicas aromáticas, não é? Onde aparece sempre o anel benzênico. Então, falou em aromático, tem que aparecer esse anel benzênico. O que nós vamos fazer agora é destrinchar cada uma dessas 3 classes grandes que nós falamos aí. Então, falamos abertas, fechadas, aromáticas. Agora, nós vamos ver o que as possibilidades em cada um desses grupinhos.